Amém. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo comigo, 1 Pedro, capítulo de número 3. Seguindo o tema que nós estamos acompanhando, nós vamos falar sobre outra superação, que é a superação ou superando as distrações. Nós temos muitas coisas na nossa vida, na nossa história, que tiram o foco de Cristo, que desviam o nosso olhar, que modificam a rota do nosso coração, que deixam a gente um tanto quanto atordoados, porque nós somos gente, e gente tem uma série de coisas que enchem ou deixam encher o coração e que vão tomando lugar de urgência, de importância, vão se tornando coisas boas, coisas que corremos atrás e buscamos insistentemente. E essas coisas nem sempre são coisas boas, mas também nem sempre são coisas ruins. O fato é que muitas delas nos distraem. Essas distrações podem vir em forma da nossa religiosidade, da nossa condição como pessoas que também buscam ao Senhor, mas de alguma forma os ministérios, a forma como conduz a vida cristã, a forma como vivencia suas experiências, também acabam distraindo. Então, de qualquer forma, nós precisamos identificar isso nas nossas vidas. Pedro identificou isso na sua vida. É muito bom a gente olhar para a sua carta, para essa primeira e segunda carta dele, e perceber um outro Pedro. Perceber um Pedro que deixou algumas das suas grandes distrações que fizeram com que ele vivesse algumas experiências não tão boas. Como quando Jesus está andando por sobre o mar e Pedro pede para ir na direção do Senhor, e quando ele vai na direção do Senhor, o texto diz que um vento forte o distrai. E quando ele se distrai desse vento forte, ele começa a afundar. Da mesma forma, ele tem aquela visão extraordinária de Mateus 16, quando ele aponta e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus diz para ele: Não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o meu Espírito, foi o Espírito Santo quem revelou isso para você. Sobre esta pedra, sobre este anúncio, edificarei a minha igreja. E eu penso que ele ficou distraído com essa informação. Ele achou aquilo tão bacana, afinal de contas, poxa, Jesus falou isso de mim, para mim, comigo. Poucos versículos depois, lá no 21, 22, ele diz para Jesus que ele não vai deixar Jesus ir para Jerusalém e morrer. Ele se distrai, e Jesus tem que dizer para ele: arreda, Satanás. Presta atenção no que eu vou dizer para você, e a gente já vai fazer a leitura do texto, para que você grave aquilo que eu quero conversar com você nessa noite. Nós nos deixamos envolver pelas nossas distrações, e eu não estou falando de hobbies, de atividades recreativas, de esportes, de assistir um Netflix, um feriado, um tempo que você tem livre. Essas coisas são boas. Não é esse tipo de distração que eu estou trazendo aqui nessa noite. Mas aquela distração que te faz perder a percepção da tua fé, da tua vida com Deus, perder a percepção de quem é o outro, perder a percepção de quem é Deus, do que Ele faz, do que o Espírito Santo está fazendo na sua vida hoje. É uma distração que tira o nosso foco. E o texto diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam
o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Senhor, eu preciso da sua graça, preciso da orientação do seu Espírito, e nós que estamos diante da tua palavra, precisamos que o Senhor fale conosco, que o que nós vamos viver aqui nessa noite em torno da palavra, possa corrigir o nosso foco, e possa moldar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando Pedro escreve, e nós vamos falar sobre esse superar as distrações, Pedro já está ou já venceu essa ideia de que muito do que ele realiza, muito do que ele faz é a coisa mais importante desse mundo. Ele já percebeu que ele está inserido num mundo muito difícil. Essa carta é escrita para cristãos que estão espalhados, e ela vem ganhando proporção e chega até nós ainda com o mesmo contexto, com a mesma percepção, com o mesmo conteúdo que precisa fazer parte da nossa vida. Por isso, eu e você devemos tratar a palavra de Deus e aquilo que está escrito aqui como algo que deve ficar conosco. Nós não devemos deixar que essa nossa TDAH espiritual roube isso da gente. Nós devemos perceber a palavra sendo essa, moldando o nosso coração, e Pedro foi fazendo isso, não deixando que nem aquilo que foi bênção na sua vida, nem aquilo que foi um presente de Deus para ele, nem aquilo que foi o movimento de conversão que aconteceu no seu coração, na sua história, na sua vida, atrapalhasse. Muito menos as coisas do mundo, muito menos as distrações do mundo, muito menos as fantasias do mundo, muito menos as tentações, as loucuras do mundo. Por isso eu e você precisamos centrar o coração, e ao centrarmos o coração, nós vamos percebendo que existe um mundo real, nós vamos percebendo que existe uma palavra direta do Senhor para nós, e nós vamos percebendo que precisamos tomar decisões, se essas decisões têm a ver com o fato de que o Senhor é Senhor soberano das nossas vidas. Qual é então a realidade? A primeira realidade que a gente encontra nesse texto é que nós teremos sofrimentos. Isso é parte da nossa vida. Jesus disse isso lá em Mateus 16, 33. No mundo tereis aflições. Aliás, João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E existem duas formas de nós percebermos essa realidade. A primeira é que existem os que sofrem por fazer coisas certas. Sofrem porque decidiram ser homens e mulheres de Deus. Sofrem porque decidiram não negociar a verdade. Sofrem porque decidiram não mentir, não corroborar com a corrupção, não se misturar às coisas enganosas desse mundo. Sofrem. Sofrem perseguição, sofrem gozação. Nas festas em família,
Sofrem porque não são os que enchem a cara junto com a família. Nas rodas do contexto do trabalho, são aqueles que não mentem e não negociam e não fazem o trabalho mal feito. São motivo de denúncias falsas, de mentiras, são motivo de chacota, de brincadeiras, de exclusão do contexto das conversas. Sofrem. Mas o texto diz lá no versículo 14 que esse é bem-aventurado. É melhor sofrer assim. É melhor sofrer por isso. Tem um irmão de um dos nossos irmãos aqui da igreja, que de vez em quando nos visita, eu não vou dizer quem é, que eu conheço desde pequeno na escola. E na escola chamavam ele de crente. Agora vocês sabem quem é, né? Quem é mais próximo dele aí. Porque ele era crente. E de fato sempre foi um menino muito bom. E isso incomodava muita gente ali. Alguns, como eu, sempre o admirei pela sua postura, pelo seu jeito. E é muito legal saber que aqui existem muitos filhos, muitos netos que estão inseridos nas escolas e que dão o mesmo testemunho. E que certamente são conhecidos como crentes. Porque buscam a Deus insistentemente, são sérios e cheios de vida na presença de Deus. Mas a outra realidade é que existem os que sofrem por fazerem coisas erradas. E é uma lástima, a gente lamenta quando ouve falar que um irmão foi pego porque sonegou, porque roubou, porque foi demitido por justa causa, porque mentiu para o patrão. São coisas que nós precisamos perceber, essas realidades estão aqui nesse texto. Existem pessoas que sofrem porque fazem o que é certo, mas é muito vergonhoso, é muito complicado, é muito difícil, como diz o verso 17, aqueles que sofrem porque fazem errado. O sofrimento é a realidade. Eu só preciso decidir se eu vou sofrer sendo alguém que está em Cristo e, portanto, não perde foco, não se distrai, ou se eu vou sofrer porque fui pego nas minhas distrações, sem perceber que estava vivendo uma vida distante do Senhor. Longe. Como superar as distrações? E eu vou pontuar isso para você. Nós vamos trabalhar a questão do recuperar o foco. E nós vamos olhar versículo por versículo. E extrair desses versículos essa ideia, esse movimento de Pedro, para que o nosso foco volte a ser o foco, volte a ser o olhar, volte a ser a atenção, volte a ser a percepção de quem é Deus e do que Ele faz. Primeiro está no versículo 13. E eu vou tratar esse versículo 13 assim: as pessoas não são inimigas. O teu inimigo não é carne e sangue, não é contra a gente que você luta. As pessoas podem ser diferentes de você, elas podem maltratar você, elas podem errar com você, elas podem gerar frustrações em você, mas as pessoas não são nossos inimigos. Pedro nem sequer nomeou essa luta contra pessoas. Ele diz, podem até tentar fazer o mal para você, mas esse mal não vai prevalecer. Não são as pessoas. Não é gente que você deve ficar brigando. Não é com pessoas que aparentemente não gostam de você. E tem muita gente que não gosta. Tem gente que não gosta de mim porque não gosta. Eu lembro alguém que fez mal para ela, ou eu fiz mal em algum momento e nem percebi. Ou não gosta porque eu tenho essa cara mesmo de... Tem gente que não gosta. E só não gosta.
ou não gosta porque o seu jeito o incomoda. Mas elas não são nossas inimigas. Por elas o Senhor nos ensinou a orar. E é por isso que nós precisamos encher o coração da certeza de que nós temos uma luta que transcende as pessoas. E aí nós vamos corrigindo o nosso foco, ao invés de ficarmos pensando em vingançazinhas, né? Aquelas que vêm no coração, quando alguém faz alguma coisa contra você, a gente começa a orar e dizer: Senhor, me ensina com isso. A segunda coisa, que está no verso 14, é que injustiças e ameaças não nos definem, não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Eu mencionei que eu ouvi um pastor num culto só para pastores, num sábado à tarde, há muitos anos atrás, que disse o seguinte: cuidado quando você pedir justiça de Deus, porque essa justiça vai pesar contra você. Peça graça. Deus, derrama da sua graça, porque a graça é sempre a nosso favor. Quando você gritar por justiça, saiba que você é pecador, e não há nada de justo em você, a não ser Cristo Jesus, quando Ele te justifica. Então pode ser que quando você grite ou gritar por justiça, isso pese contra você. Todos nós somos pecadores. Até gostaríamos de não ser. Até achamos que somos melhores do que outras pessoas, não é? Algumas vezes nós olhamos para o outro e nos medimos ao perceber que o outro é muito mais falho, é muito mais errado, é muito mais errático, é muito mais confuso, é muito mais estranho do que eu. Então eu estou bem, não é? Uma classificação de santidade, de vida com Deus, de quem vai para o céu, eu já estou com um pé lá e o outro na casca de banana. Mas o fulano de tal não vai estar nesse mesmo ônibus que eu. Vai ser estranho você encontrar ele lá, não vai? Por isso, para de olhar para o outro e para as injustiças e para as coisas que acontecem. E começa a olhar com os olhos firmes, fitos, no autor e consumador da sua fé, Jesus. Nós, no verso 15, nós precisamos ter consciência. Nós precisamos enxergar o que Cristo fez. Nós precisamos perceber o nosso coração. Nós precisamos perceber como nós estamos diante do Senhor, porque pessoas vão pedir a razão da nossa esperança. Nós precisamos saber dizer às pessoas por que eu creio, por que eu sei que o meu Salvador vive, por que eu posso perceber na minha vida algo diferente do que o mundo está vivendo, por que eu posso sonhar com o amanhã, por que eu posso experimentar o hoje de um jeito diferente, cheio de esperança. Eu preciso responder isso, porque vão me perguntar, se já não te perguntaram. O mundo está caindo ao nosso redor, está desmoronando, e nós precisamos perceber exatamente quem é o Senhor na nossa vida e na nossa história. Versículo 16 diz que nós precisamos, com mansidão e temor, ter um bom procedimento em Cristo. E é difícil ser manso e ter temor na nossa geração, porque tudo nos estressa, tudo, o tempo todo nos pressiona, tudo, o tempo todo
cobra da gente uma coisa que a gente não tem, ainda que você esteja olhando alguém nas redes sociais que vive algo diferente do que você vive, e você gostaria daquela vida, até o fato de você não ter a aparência, o corpo, o jeito, a sensibilidade, a eloquência, o carisma daquela pessoa que você acha que é melhor do que você. E a vida vai ficando tensa, estranha, porque o nosso foco está em um monte de coisa que está tirando a gente da mansidão, do temor e de um bom procedimento em Cristo. O verso 18, aliás, o 17, diz que nós precisamos confiar na vontade de Deus. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. Não tem outra coisa que nós devemos ou podemos fazer num contexto onde nós estamos distraídos com tudo que parece bom, com tudo que parece divertido, com tudo que parece legal na nossa vida. Nós precisamos confiar no Senhor, porque de certa forma nós também percebemos tudo que está ruim, tudo que está difícil, tudo que está pesado. E nenhum de nós gosta de carregar peso, a não ser os legendários. Uma mochilona nas costas. Eu descobri que eu sou um senderista, não sei o que é isso ainda, mas é algo que já está aí. Logo, logo eu estou lá também. E vou estar aqui vestido de laranja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confiar na vontade de Deus é nós sabermos que o que Ele tem preparado para a gente é muito melhor do que o que a gente pode imaginar. É entrar pelas portas que Ele abre e não tentar entrar pelas portas que Ele fecha. Confiar na vontade de Deus é eu saber esperar, ainda que demore. É a perseverança de uma mulher como a minha avó, que orou 20 anos pelo meu pai, todos os dias de joelho no pé da cama. E quando alguém dizia que ele não tinha jeito, ela erguia o dedo e dizia: para Deus ele tem jeito. O verso 18 diz que nós precisamos estar vivificados em espírito. Nós já vivemos muito tempo na mornidão. Nós já vivemos muito tempo olhando o avivamento do outro, que está do outro lado do mundo. Nós já percebemos muita coisa que acontece ao nosso redor, ou quem sabe em endereços próximos aqui mesmo de Maringá. Mas e eu? O avivamento começa em mim. Sermos vivificados pelo Espírito é um movimento em que começa com quebrantamento, com arrependimento. E o convite é para que eu tire os olhos das distrações de outras coisas que estão acontecendo com os outros e olhe para o que Deus quer fazer comigo. Isso precisa me movimentar, precisa gerar em mim constrangimento, mas também anseio, desejo, busca. A outra coisa que nós precisamos é ter boa consciência, verso 19 ao 21. Deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir. Andar na rua de cabeça erguida, não como um arrogante, mas sem medo do que vão descobrir ou do que vão falar a meu respeito. Eu preciso ter boa consciência, e isso é parte de restaurar o foco na minha vida. Porque muita gente está com a consciência pesada. E a consciência pesada está sufocando
a fé, a vida, o desejo de buscar a Deus, a vontade de vir à igreja, a vontade de servir um ministério, a vontade de aceitar um convite para esses inúmeros desafios que estamos vivendo hoje em dia, os grupos das mulheres, as células, os grupos dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes, das crianças, o ministério infantil que precisa de ajuda, quantas coisas! Mas o diabo fica acusando, você fica aceitando essa acusação, você não trata, não se liberta, não busca resolver isso diante do Senhor, não busca tratar, e isso vai assumindo formas na sua vida, e vai pesando. E a nossa boa consciência vai se tornando uma consciência estranha. E o versículo 22 diz que nós precisamos reconhecer a soberania de um Jesus que detém todo o poder, todo principado, potestade, o que quer que seja, anjos, estão debaixo da autoridade dele. Esse é o seu Senhor. Esse é o seu Senhor. Esse é o foco da sua vida. Isso é o que você deve colocar na sua história, os seus olhos, e falar: é isso que eu quero buscar, é esse Senhor que eu quero, é desse jeito que eu quero confiar a minha vida, é assim que eu quero acordar pela manhã, e é desse jeito que eu quero dormir à noite. Nós vivemos muitas coisas difíceis, não é? E a gente vai falar sobre esse mundo em que a gente precisa de referências agora. Mas antes, eu preciso falar que dessas coisas que nos distraem, muitas coisas têm a ver com o fato de a gente achar que o bom de Deus é tudo dar certo. Teve um episódio em Telêmaco de um acidente que eu sofri com o carro, bati o carro, destruí a frente dele. E consertamos o carro voltou ao normal, e estava parado na frente da igreja. Eu estava numa reunião da executiva do presbitério, no salão social lá de Telêmaco, e aí um caminhão passou e arrancou o retrovisor. Um presbítero amigo que estava lá de outra igreja disse assim: que fase, hein? A gente mede a nossa vida com Deus como se houvesse essas fases boas e ruins, e elas definissem o que Deus é bom ou não nas nossas vidas. Não importam essas coisas. Alguns momentos são muito difíceis, alguns aqui enfrentaram enfermidades, passaram por cirurgias, viveram a experiência de luta com câncer. É chato, não é? Mas aí a gente vence essa etapa, e aí a gente tem aquela fase de calmaria, a gente diz: agora está tudo bem, eu estou sendo abençoado. Em um mundo sem referências, sem gente e coisas que nos deem a noção do que é bom, do que não é, do que é certo, do que é errado, a gente precisa de respostas objetivas. E nós temos 2 versículos nesse texto, o versículo 13 e o versículo 17, que fala que nós devemos nos apegar ao que é bom. E o que é bom é o que tem a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, mesmo que eu passe por um acidente, um incidente, uma situação de enfermidade, uma luta na minha família, uma crise financeira, o que é bom é que eu estou em Cristo Jesus. O que é bom é que eu sei quem é o meu Senhor e o meu Salvador. E no versículo 16 e 21 fala o que é boa consciência. Essas palavras se repetem, não é à toa. Nós encontramos isso fazendo parte do início e do final desse recorte no texto,
envolvendo todo o texto que nós lemos, porque é importante que você saiba que Deus continua e vai continuar sendo sempre o Deus bom. Por isso, busque o que é de boa consciência. Ainda que o mundo te pressione o contrário, ainda que as coisas dentro de você tentem te direcionar para outra coisa, ainda que a gente viva as experiências mais loucas desse mundo, não é? Quem aqui é dos anos 90 sabe que a gente viveu uma fase de coisas que nos distraíram. Nós vínhamos de um avivamento, de um evangelismo extraordinário, Billy Graham e tantos outros movimentos, enchendo ginásios, pessoas se convertendo. Aí, em meados dos anos 90, surgem os profetas do movimento Nova Era. Lembra? Quem é dessa época vai lembrar. O pessoal gastou tempo, assistia aqueles VHS, né? De pastores que ficavam anunciando as visões, as revelações do Maitreya, que era o anticristo, que já estava entre nós, sendo preparados para assumir, dos símbolos da nova era que estava espalhado por todos os lugares. Eu tinha uma camiseta da Tal Encounter que eu amava, joguei fora. A gente se distraiu demais com essas coisas. A gente se distraiu demais com o que tinha a aparência de avivamento. A gente se distraiu demais com coisas que foram roubando o nosso coração. E se você não cuidar, nesse texto que nós lemos, existe algo que de fato rouba a nossa atenção. Porque você vai ficar pensando e perguntando: como assim Jesus desceu e pregou a espíritos em prisão? Como assim? E a gente não tem resposta para isso. O Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre o livro de 1 Pedro, diz que existem pelo menos 5 posições ao longo da história, do ano 200, do ano 400 com Agostinho, depois no século XVIII, e agora a posição contemporânea. O fato é que a gente não sabe. E qualquer coisa que a gente disser a respeito disso, a gente vai estar especulando. E ok, se você quer conhecer todas essas teorias a respeito disso, conheça. Se você quer saber como alguns chegaram à conclusão e incluíram no credo, lá no ano 200, que Jesus desceu ao inferno, né, pregou aos mortos que estavam lá presos desde antes de Noé. Ok. Mas o foco é Jesus mudando e moldando a nossa relação com as pessoas. Jesus moldando e moldando a nossa relação com o nosso bom testemunho, com a nossa boa consciência. Jesus moldando e moldando o que é bom e o que Ele nos dá. Jesus moldando e mudando nosso coração voltado para Ele. Aquilo que era incerto agora é certo, aquilo que desconfiava agora tem toda a convicção e toda a certeza. É o Senhor falando conosco muito mais do que o que a gente pode pedir ou pensar. É o Senhor mudando e gerando em nós foco, sentido, propósito. Propósito. É eu saber o que o Senhor quer de mim. Não desconfiar, saber. Eu só vou saber se eu buscar. Porque buscando de todo o coração a gente encontra. Você está pronto para dar razão da vossa esperança? Eu quero orar com você para que você perceba se você está pronto ou não. E aí, entendendo que não está pronto,
porque você ainda não sabe se tem essa esperança, se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, que você crê que Ele está e separou um lugar para você na morada do Pai. Eu vou pedir para que você entregue seu coração ao Senhor Jesus nessa noite. E Ele vai fazer a diferença. Ele vai confirmar. O Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Você precisa estar pronto para responder a um mundo desesperançado. Provérbios 13:12 diz que um coração, uma esperança que se adia, é um coração que adoece. E é desse jeito que funciona. Quando a gente não crê na intervenção, no milagre, na ação, no poder desse Deus soberano, Criador de todas as coisas, desse Senhor Jesus que assume todos os reinos, todas as coisas nas suas mãos, e Ele mora no seu coração. Quando a gente entende, foca e coloca os olhos nisso, como Pedro colocou, a próxima carta a ser escrita a cristãos espalhados pelo mundo não vai precisar ou não vão precisar de tinta e caneta. Como diz o apóstolo Paulo, vocês serão essas cartas. A vida de vocês, o testemunho, a história, a caminhada no Senhor.